Quando o alto homem negro, vestido com roupas gastas, entrou no Hotel Sol de Janeiro, a segurança mal teve tempo de reagir. "Este hotel é meu", afirmou com voz calma, enquanto seu olhar fixo se concentrava num legado roubado há muitos, muitos anos. Riram dele, jogaram-no para fora sob a chuva e o advertiram para nunca mais voltar. Mas Marcos Silva já havia suportado humilhações piores. Ele passou 15 anos na prisão por acusações inventadas e 30 anos vivendo nas ruas que jamais deveriam ter sido seu lar. O que a família Souza jamais compreendeu foi que a sua serenidade não era fraqueza, mas sim sua arma mais poderosa. Quando o império de trapaças e roubos, fundamentado em preconceitos, começou a ruir, ficou claro que o homem que tentaram apagar da história havia retornado para acertar as contas de uma vez por todas. Antes de continuarmos, gostaria de saber de onde você está assistindo. E se você curte essas histórias, inscreva-se, pois amanhã teremos um episódio especial que você não vai querer perder. A chuva batia com força nos altos vidros do Hotel Sol de Janeiro e o aguaceiro combinava com o rugido do vento que açoitava as ruas da cidade. Relâmpagos iluminavam por instantes o elegante saguão, onde hóspedes bem vestidos se misturavam, saboreando champanhe e desfrutando do conforto que o dinheiro pode comprar. De repente, as imponentes portas de madeira se abriram com um estrondo, deixando entrar um vento gelado e a chuva, e todo o burburinho cessou imediatamente. Lá, completamente encharcado e destoando do ambiente luxuoso, estava um homem negro, de grande estatura, com roupas surradas. Seu rosto exibia as marcas de uma vida dura nas ruas, mas seus olhos, intensos e penetrantes, pareciam cortar a fachada superficial do hotel. O segurança, de imediato, tensionou o corpo e acionou seu rádio. Perto dali, os hóspedes se afastaram. Alguns franziram o nariz com desdém, enquanto outros cochichavam discretamente, como se alguém tivesse aberto a porta para um mundo que preferiam ignorar em sua própria cidade. O homem desabrigado seguiu adiante com uma dignidade surpreendente, deixando marcas molhadas no piso de mármore com suas velhas botas. Um saco de pano, visivelmente gasto, pendia de seu ombro, e ele o segurava com firmeza. "Com licença", disse uma recepcionista, uma jovem chamada Tatiana Oliveira, com seus cabelos loiros impecavelmente arrumados. "Senhor, o senhor não pode ficar aqui." Sua voz soava excessivamente polida. O homem continuou, os olhos vasculhando o saguão, como se procurasse por algo ou alguém. Pouco depois, o gerente do hotel, Sr. Diego Lima, saiu de seu escritório ao ouvir o tumulto. Com 50 anos completos, cabelos escuros salpicados de grisalho e um olhar que exalava superioridade, ele trajava um terno perfeitamente alinhado que irradiava autoridade enquanto cruzava o saguão. "Há algum problema aqui?" perguntou Diego, com um tom que já deixava claro que ele sabia a resposta. O homem se virou e, com voz profunda e serena, respondeu: "Não há problema algum. Estou aqui para reivindicar o que é meu por direito." Diego ergueu uma sobrancelha. "Como assim?" "Este hotel", disse simplesmente, "é meu." Houve um breve silêncio antes de Diego explodir em risadas. Risadas que se espalharam rapidamente pelo saguão entre os hóspedes. "Isso é novo", comentou Diego com tom de escárnio. Normalmente, um morador de rua só pedia algumas moedas, jamais reclamaria de um prédio inteiro. Mas o homem não se abateu. Seu olhar permaneceu firme em Diego, sem se deixar intimidar pelas zombarias. "Chame a segurança", ordenou Diego à recepcionista, e Tatiana prontamente pegou o telefone. Em poucos instantes, apareceu um robusto segurança chamado Roberto Santos, alto, de ombros largos e com um corte de cabelo militar, cujo uniforme apertado delineava sua musculatura. "Qual é o problema, Sr. Lima?", perguntou Roberto, encarando o homem com evidente desdém.
Este cavalheiro, disse Diego com uma cortesia exagerada, afirma que é o dono do Hotel Sol de Janeiro. Por favor, conduza-o para fora. Roberto avançou e agarrou o braço do homem. Vamos, amigo, aqui não damos esmolas. O homem não resistiu nem tentou fugir. Em vez disso, moveu lentamente a mão para dentro de seu saco, fazendo com que Roberto se tensasse. Mas, em vez de sacar uma arma, o homem retirou um documento amarelo envelhecido com as bordas marcadas pelo tempo. Verifiquem os registros, disse ele com tranquilidade, estendendo o papel. Meu nome é Marcos Silva. Este hotel está situado num terreno que me pertence. O sorriso de Diego congelou enquanto ele pegava o documento, o olhava por um instante e então explodia em risadas ainda mais altas. Você deve estar brincando, anunciou para que todos ouvissem. Um sujeito como você jamais poderia ser dono de algo assim. Ele enfatizou a palavra você com tanto desprezo que ficou claro. Um morador de rua negro jamais teria um direito legítimo a tanta riqueza. Os hóspedes murmuraram em concordância, balançando a cabeça diante da ousadia do reclamo, mas nem todos os funcionários se convenceram. Tatiana observava a cena com crescente apreensão. Havia algo na autoconfiança do homem que não combinava com o comportamento típico de um vigarista ou de alguém com problemas mentais em busca de abrigo. Roberto apertou ainda mais o aperto em seu braço. Vamos, amigo, não complique as coisas, disse ele enquanto começava a arrastá-lo para a saída. Enquanto isso, um jovem funcionário latino chamado Antônio Cruz discretamente sacou seu celular e tirou uma foto do documento que Diego havia jogado na recepção. Rapidamente, ele guardou o telefone antes que alguém percebesse. Marcos não ofereceu resistência quando Roberto e outro segurança o levaram para fora do prédio. Eles o empurraram com tanta força que ele tropeçou nas escadas e caiu no piso molhado, enquanto seu saco caía ao lado. Os seguranças ficaram na porta, vigiando para ter certeza de que ele não voltaria. Um deles soltou uma risada e comentou algo ao outro, enquanto voltavam para dentro do hotel. Marcos se levantou devagar, recolheu seu saco e o segurou firme contra o peito para protegê-lo da chuva. Ele olhou para o imponente prédio, com a água escorrendo pelo rosto, mas não se via derrota, apenas uma determinação firme e talvez um toque de pena pelos que estavam dentro. Antes de partir, seus olhos encontraram os de Diego, que agora se mostrava com ar de superioridade na entrada. Vocês riram, disse Marcos, com uma voz que se ouvia por sobre a chuva. Mas não vão rir por muito tempo. Diego apenas revirou os olhos e se afastou, fechando a porta atrás de si. Dentro do hotel, a rotina logo se restabeleceu. Taças tilintavam, risadas voltavam a ecoar, e o breve incidente foi descartado como uma história engraçada para ser contada mais tarde. Horas depois de terminar seu turno, Antônio estava em seu pequeno apartamento, iluminado pelo brilho do celular, ampliando a imagem do documento que havia fotografado. Ao ler o texto desbotado, seu rosto passou da curiosidade para o espanto. Com os dedos trêmulos, ele enviou uma mensagem para Tatiana. Você não vai acreditar. O celular de Tatiana vibrava enquanto ela se preparava para dormir. Antônio não. Costumava mandar mensagens com frequência, muito menos naquela hora. Ela abriu a mensagem com um olhar sério e, antes que pudesse responder, recebeu outra mensagem com uma foto do documento que Marcos havia mostrado. Estava quase ilegível, mas dava para distinguir que se tratava de uma antiga escritura, na qual constava o nome de Marcos Silva, junto com outro nome difícil de decifrar. Isso é real? Ela escreveu. Acho que sim, respondeu Antônio. Amanhã vou investigar mais a fundo. Tatiana ficou olhando para o celular por um bom tempo. Algo na postura do homem, sua dignidade, sua segurança, lhe dizia que ele não era um vigarista comum.
Tenha cuidado, ela escreveu. Nos vemos amanhã. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, atormentada por sonhos de olhos penetrantes e documentos encharcados de chuva. No dia seguinte, Tatiana decidiu ficar até mais tarde após o expediente. A maioria dos funcionários já havia saído, deixando o extenso hotel quase deserto, exceto pela equipe noturna. Ela se dirigiu a um pequeno escritório onde eram guardados arquivos antigos, papéis que ainda não haviam sido digitalizados. A sala estava cheia de pó, com armários que forravam as paredes e caixas empilhadas nos cantos. Tatiana não tinha certeza do que procurava, mas sabia que precisava começar por algum lugar. Ela começou revisando os registros de propriedade dos anos 70, quando o hotel foi construído. Passou horas folheando papéis amarelados e fotografias desbotadas, até que, de repente, encontrou algo. Um recorte de jornal de 1975 que anunciava a construção de um hotel de luxo. Nele eram mencionados 2 sócios, Eduardo Souza e Marcos Silva, e Marcos era descrito como um empreendedor em ascensão. Tatiana recostou-se na cadeira, o coração batendo forte. O homem não havia mentido por completo. Marcos Silva, de fato, teve papel ativo nos primórdios do hotel. Enquanto Tatiana se aprofundava na pesquisa, encontrou outras menções de Silva em documentos dos anos 70. Mas a partir de 1987, seu nome desapareceu dos registros. A partir daí, só se via o sobrenome Souza e mais tarde o de seu filho, Cristiano Souza, que hoje administrava o hotel. Tatiana ficou tão absorta em sua investigação que quase pulou da cadeira quando seu celular vibrou novamente. Era outra, mensagem de Antônio. Alguém está me seguindo. Tenho mais fotos. Tentarei enviar. A mensagem foi cortada abruptamente. Tatiana respondeu imediatamente. Antônio, você está bem? Mas não houve resposta. Ela tentou ligar, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Um calafrio percorreu sua espinha e isso não foi causado pelo ar frio do escritório. Reunindo os documentos mais importantes, Tatiana fez cópias rápidas em uma velha fotocopiadora e os colocou em sua bolsa, saindo do arquivo e trancando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, ela chegou cedo ao hotel na esperança de encontrar Antônio antes do início de seu turno. Mas ele não estava em seu posto habitual. Quando perguntou a outra colega, ela apenas deu de ombros. Não o vi. O gerente está furioso e disse que se Antônio não ligar, será demitido. Tatiana sentiu um nó se formar no estômago. Ela tentou ligar para Antônio novamente, mas mais uma vez caiu na caixa postal. Durante o horário de almoço, decidiu pegar um táxi até o prédio de Antônio, um conjunto simples em outra parte da cidade. Batendo insistentemente em sua porta, não obteve resposta. Um vizinho espiou pela janela do apartamento ao lado e disse: "Você está procurando o cara do 3B? Não o vi desde ontem." "Ah, você notou algo estranho? Alguém que não parecesse daqui?" perguntou Tatiana. O vizinho refletiu por um momento. "Agora que você menciona, vi uma van preta estacionada do começo ao fim do dia. Com certeza não é daqui." Agradecendo, Tatiana partiu, sentindo a inquietação crescer dentro de si. De volta ao hotel, Tatiana se dirigiu diretamente à recepção, tentando agir normalmente, apesar do turbilhão de pensamentos. Ao se acomodar, bateu o joelho contra a parte inferior do balcão e sentiu algo preso ali. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém observava, abaixou-se e encontrou um pequeno papel dobrado, colado embaixo do balcão. Descolou-o com cuidado e, discretamente, abriu-o atrás do balcão. Em letras maiúsculas e claras, dizia: "Algumas coisas devem ficar enterradas." As mãos de Tatiana tremiam enquanto ela rapidamente dobrava o papel de novo e o guardava em sua bolsa. Claramente, alguém sabia que ela estava investigando as alegações de Marcos e a estava observando.
Durante o dia, cada vez que as portas do saguão se abriam, Tatiana se sobressaía, como se esperasse que algum executivo aparecesse para buscá-la. Mas o dia transcorreu sem maiores incidentes, pelo menos na superfície. Naquela noite, Tatiana tomou uma decisão. O hotel possuía um sótão pouco utilizado, onde eram guardados os arquivos mais antigos. Papéis que, embora datados, eram importantes demais para serem descartados. Se havia provas do que aconteceu entre Marcos Silva e Eduardo Souza, elas estariam lá. O acesso ao sótão se dava por uma estreita escada na área de serviço. Tatiana esperou até que quase todos os funcionários já tivessem saído e então se dirigiu ao sótão. Pegou o elevador de serviço até o último andar e desceu pela escada que levava ao sótão. O local estava escuro e com cheiro de mofo, iluminado apenas por uma lâmpada pendurada. Ela ligou a lanterna do celular e varreu as fileiras de estantes empoeiradas e caixas amontoadas. Tudo estava coberto por uma espessa camada de pó, mostrando claramente que ninguém pisava ali há muitos anos. Começou pelas caixas rotuladas anos 70, imaginando que seria nesse período que Marcos havia desaparecido dos registros. A maioria continha documentos cotidianos como relatórios de orçamento, arquivos de funcionários e registros de manutenção, mas em uma caixa marcada Assuntos Jurídicos de 1985 até 1989, Tatiana encontrou o que procurava. Trata-se de uma escritura de propriedade de 1967, na qual tanto Marcos Silva quanto Eduardo Souza eram coproprietários do terreno onde hoje se ergue o Hotel Sol de Janeiro. Diferente dos outros documentos, esse não havia sido alterado. O nome de Marcos Silva estava claramente impresso. As mãos de Tatiana começaram a tremer enquanto ela tirava fotos com o celular. Essa era a prova de que a reivindicação do homem desabrigado tinha fundamento. Mas de que, exatamente? O que havia acontecido para que Marcos desaparecesse dos registros posteriores? Justo quando ela ia devolver o documento, o telefone do trabalho em sua bolsa tocou com tanta força que quase caiu. O identificador mostrava o número principal do hotel. Com cautela, ela atendeu. Alô? Uma voz profunda e desconhecida disse: "Saia daqui. Você não quer acabar como o Antônio." E a chamada se encerrou de repente. Tatiana ficou paralisada no sótão, com o coração disparado. Rapidamente ela reuniu todos os papéis importantes, tirou fotos extras do que parecesse relevante e desceu correndo as escadas. Quase esbarrou em Roberto Santos, o chefe de segurança, um homem alto e severo cuja expressão inflexível mostrava que algo não estava certo. "Trabalhando até tarde, Tatiana?" Ele perguntou com tom calmo, mas com os olhos bem atentos. "Estou só revisando alguns arquivos", mentiu ela, segurando firmemente sua bolsa. Roberto assentiu lentamente. "Cuidado nessas escadas velhas. É fácil se machucar quando ninguém está por perto." A advertência silenciosa fez Tatiana estremecer, mas ela se manteve serena. "Vou tomar cuidado. Boa noite, Roberto", disse, partindo, sem saber que suas ações já haviam sido comunicadas a Cristiano Souza, atual dono do hotel e filho de Eduardo Souza, que trabalhava em seu escritório no último andar. Cristiano estava sentado atrás de uma escrivaninha de madeira de lei polida, ouvindo, enquanto Roberto descrevia o comportamento suspeito de Tatiana. "Ela está fuçando fundo e teve contato com o Antônio antes de desaparecer", concluiu Roberto. Cristiano, em seus 40 anos, com cabelos escuros salpicados de grisalho como os do pai, tinha um rosto que poderia ser atraente se não fosse a frieza em seus olhos. "Certifique-se de que ela não se meta demais", ordenou Cristiano, mexendo em seu copo de bourbon. "Não podemos ter complicações, especialmente agora que a gala de aniversário se aproxima." "Entendido, senhor", respondeu Roberto. "E quanto ao homem desabrigado?"
A expressão de Cristiano escureceu. Encontre-o. Descubra o que ele sabe e com quem conversou, e garanta que ele não seja mais um problema. Roberto assentiu e saiu, deixando Cristiano sozinho com seus pensamentos. Ele abriu uma gaveta e retirou uma velha fotografia, uma imagem de seu pai diante do Hotel Sol de Janeiro no dia da inauguração. Eduardo Souza aparecia orgulhoso e sozinho, como se o hotel sempre tivesse sido dele. Cristiano recolocou a foto na gaveta. Seja o que for que aconteceu no passado, ficará enterrado, e eu farei com que assim permaneça, pensou. Enquanto isso, Tatiana decidiu que precisava encontrar Marcos Silva antes que os homens de Souza o encontrassem. Com a ajuda da fotografia da escritura e de algumas buscas na internet, ela elaborou uma cronologia aproximada do homem que afirmava ser dono do hotel. Marcos Silva tinha sido um empresário ativo nos anos 70, investindo em várias propriedades na cidade, e depois, em 1987, parecia ter desaparecido da vida pública. Não havia informações recentes sobre ele, nem endereço, nem benefícios, nada que indicasse o que aconteceu depois que sumiu dos registros do hotel. Tatiana começou a busca por abrigos, centros de alimentação e associações comunitárias que atendiam os desabrigados. Na maioria das vezes, não encontrou nada, até que, em uma pequena igreja que oferecia refeições aos finais de semana, uma voluntária idosa comentou: Marcos é um homem alto que costuma se manter na dele e sempre carrega um saco velho. Às vezes aparece, mas nunca fica por muito tempo. Ele é muito orgulhoso. Sabe onde posso encontrá-lo? Perguntou Tatiana. Estou procurando porque acho que ele foi injustiçado. Quero ajudá-lo, respondeu. A voluntária examinou o rosto de Tatiana e depois de um tempo assentiu. Perto do antigo prédio, Marshall tem um beco onde ele costuma se abrigar. Mas tome cuidado. Ele não confia facilmente nas pessoas. Tatiana agradeceu e saiu com o coração dividido entre esperança e apreensão. Com a noite caindo, Tatiana seguiu para o beco. As ruas tornaram-se mais silenciosas e menos convidativas. Os arranha-céus do centro deram lugar a prédios deteriorados e terrenos vazios. O estreito e sombrio beco, encaixado entre um galpão abandonado e uma casa de penhores com janelas gradeadas, fez com que ela hesitasse por um instante. De repente, percebeu o quão vulnerável estava. Você encontrou a verdade, não é? Perguntou uma voz das sombras, fazendo Tatiana se sobressaltar. Ela olhou para a escuridão e viu uma figura sentada sobre um improvisado assento feito de papelão e mantas. Conforme seus olhos se ajustaram, reconheceu Marcos Silva de perto. Sem a chuva e o tumulto do saguão, pôde ver a inteligência em seus olhos e a dignidade em sua postura. Apesar das circunstâncias, ele não parecia um homem quebrado, mas alguém que simplesmente resistiu. Senhor Silva, disse Tatiana ao se aproximar, me chamo Tatiana Oliveira, trabalho no Hotel Sol de Janeiro. Eu me lembro de você. Você observou. Não riu como os outros, respondeu Marcos. Tatiana assentiu, sem saber exatamente como proceder. Encontrei alguns documentos sobre você e Eduardo Souza, sobre o hotel. A expressão de Marcos permaneceu inalterada, mas um brilho de alerta cintilou em seus olhos, como se um caçador avistasse sua presa. Então você sabe que não menti, disse ele. Sei que seu nome estava na escritura original, replicou Tatiana, mas não entendo o que aconteceu depois. Marcos indicou um espaço vazio ao seu lado. Sente-se se quiser ouvir minha história. Não é curta. Tatiana hesitou por um momento antes de se acomodar na beirada de uns caixas velhas, enquanto lá fora o trânsito zunia suavemente e algumas estrelas se esgueiravam pelo céu urbano. Esperei muito tempo para contar a alguém o que tenho a dizer, começou Marcos com voz baixa e firme. Realmente muito tempo. Enquanto a noite se aprofundava,
Marcos Silva relatou como perdeu tudo e por que, depois de tantos anos, voltou para reivindicar o que lhe pertencia. Sem saber, alguém os observava das sombras, com um celular em mãos, enviando informações para Cristiano Souza. O beco estava silencioso, interrompido apenas pelo distante som de sirenes e pelo murmúrio ocasional do tráfego, enquanto uma única lanterna de rua lançava sombras longas e trêmulas, como se lutasse para permanecer acesa. Tatiana sentou-se ao lado de Marcos, enquanto ele reunia seus pensamentos. Suas mãos, marcadas pelo tempo, descansavam sobre o saco surrado em seu colo, o mesmo que ele carregara para dentro do hotel. Eu nem sempre fui assim, começou com voz firme, apesar do frio. Nos anos 70 eu tinha tudo. Uma esposa amorosa, uma filha na faculdade e um negócio que crescia. Tatiana ouviu atentamente, enquanto os olhos de Marcos pareciam viajar no tempo, relembrando um mundo diferente. Comecei do zero. Meu pai era zelador e minha mãe limpava casas, mas valorizavam a educação. Trabalhei duro para me formar e comecei a investir em imóveis quando os bancos nem sequer davam chance. Aos negros, em 1975, já tinha o capital necessário para me associar a Eduardo Souza em um grande projeto, o Hotel Sol de Janeiro. Eduardo tinha as conexões e eu tinha a visão e o dinheiro extra. Íamos construir o melhor hotel da cidade. E o que deu errado? Perguntou Tatiana suavemente. O semblante de Marcos escureceu. Eduardo não suportava que fôssemos iguais. Ele queria um sócio silencioso, não um homem negro com seu nome estampado na escritura e presente na inauguração. Um sorriso amargo passou pelo rosto de Marcos. Mas eu não ia me esconder. Isso também era meu mérito. Eu o conquistei. Fechou os olhos por um momento antes de prosseguir. Então, em 1987, Eduardo deu o seu lance. Falsificou documentos financeiros para fazer parecer que eu estava desviando dinheiro. A polícia apareceu em minha casa no meio da noite. Me algemou enquanto minha esposa assistia. Tatiana levou a mão à boca. Isso é terrível. O sistema de justiça foi muito injusto com os negros, e em muitos casos ainda é. A voz de Marcos permaneceu firme, embora seus punhos se cerrassem. Meus bens foram congelados. O advogado caro que contratei acabou sendo amigo de Eduardo, daqueles de jogar golfe. Os juízes só viram o que esperavam. Um homem negro culpado por querer ir além do seu lugar. Por um momento, Marcos ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Passei 15 anos na prisão. Minha esposa não aguentou a vergonha. Ela me deixou, mudou de nome. Minha filha, durante anos, achou que eu era culpado. Quando saí da prisão em 2002, Eduardo havia apagado meu nome de todos. Os registros, o hotel, os outros imóveis, tudo estava em nome dele. Mas você guardou a escritura original, disse Tatiana, acenando em direção ao saco dele. Sim, respondeu Marcos. Minha esposa a escondeu antes de partir. Era a única prova que me restava. Com cuidado, Marcos abriu novamente o saco e retirou o velho documento amarelo que já havia mostrado no hotel. Este é o meu comprovante, junto com outras evidências que reuni ao longo dos anos. Quis continuar, mas de repente parou e se virou abruptamente para a entrada do beco. Alguém está nos observando, sussurrou. Tatiana olhou para a escuridão, mas só viu sombras. Precisamos sair daqui, disse Marcos rapidamente, juntando suas poucas posses. Os homens do Souza me seguem há dias e agora também estão atrás de você. Eles se esgueiraram por uma fresta entre os prédios e saíram para uma rua mais tranquila. Marcos se movia com uma velocidade surpreendente e, mesmo com a idade, guiava Tatiana por um labirinto de becos. Para onde vamos? Ela perguntou, esforçando-se para acompanhar seu ritmo. Para um lugar seguro, respondeu ele. Depois de 20
Minutos percorrendo o emaranhado urbano, chegaram a um centro comunitário abandonado. Marcos pegou uma chave e abriu uma porta lateral. "Como você tem chave daqui?" perguntou Tatiana ao entrar. "Antigamente eu ajudava a financiar este centro", explicou Marcos, com uma mistura de orgulho e tristeza. "Fecharam-no há anos, mas nunca trocaram as fechaduras. Lá dentro, o local estava empoeirado, mas ainda de pé." Marcos a conduziu até um pequeno escritório no fundo, onde uma lanterna de camping lançava uma luz fraca. "Aqui estaremos seguros por um tempo", disse, deixando seu saco de lado. "Nunca trouxe ninguém aqui antes." De repente, o celular de Tatiana vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Seu amigo Antônio manda um alô do México." "É, melhor parar enquanto pode." O sangue dela gelou. "Agora estão me ameaçando", murmurou, mostrando a mensagem a Marcos. "Isso significa que estão ficando desesperados. Não querem que sejamos encontrados. Antônio não foi para o México", comentou Tatiana. "Algo aconteceu com ele, assim como essas ameaças estão acontecendo comigo", concordou Marcos. "O filho de Cristiano Souza é igual ao pai. Fará de tudo para proteger o que roubou." "Eu devo voltar para casa e pegar algumas coisas caso tenhamos que nos esconder", disse Tatiana. Marcos olhou para ela preocupado. "Pode ser. Perigoso. Serei rápido. Eles não sabem que te encontrei." Tatiana endireitou os ombros. "Preciso do meu notebook e de uma troca de roupa se formos resolver isso." Com relutância, Marcos concordou. "Cuide-se e se algo parecer errado, não entre. Volte para mim imediatamente", aconselhou ele. Tatiana pegou um táxi até seu apartamento, sempre atenta para não ser seguida. Sua rua parecia normal, o prédio tranquilo, até que ela abriu a porta e encontrou todos os armários vazios, com o conteúdo espalhado pelo chão. Seu colchão estava rasgado, os móveis revirados e na parede acima da cama, escrito com um marcador vermelho, estava "Vá embora". Tatiana ficou paralisada na entrada, com o coração disparado. Reunindo forças, pegou uma mochila, colocou nela as poucas roupas que ainda estavam intactas, pegou seu notebook de um compartimento secreto em um livro antigo, que felizmente não foi descoberto pelos invasores, e fugiu imediatamente de volta ao centro comunitário. Marcos ouviu com semblante sério, enquanto Tatiana contava o que havia descoberto. "Cristiano está ficando nervoso", disse ele. "Ele sabe que estamos perto de expô-lo." Em seguida, sacou um pequeno caderno de sua bolsa. "Isto é o motivo." "O que é isso?" perguntou Tatiana, pegando o caderno. "Depois de sair da prisão, vivi nas ruas, observando o Hotel Sol de Janeiro de longe. Vi encontros suspeitos, subornos e acordos secretos. Anotei tudo, esperando o momento certo." Tatiana folheou as páginas, cheias de datas, horários e anotações precisas. "Sozinho, isso não basta", admitiu Marcos. "Mas junto com a escritura e outras provas, começa a formar um caso forte." "Que outras provas?" perguntou Tatiana, antes que Marcos pudesse continuar. Do lado de fora, ouviram o som de veículos se aproximando. "Nos acharam", disse Marcos rapidamente, guardando o caderno. "Temos que ir embora agora." Saíram pela porta dos fundos, justamente quando um feixe de luz brilhou através das janelas frontais. Lá longe, Tatiana avistou um SUV preto. Exatamente o mesmo que Antônio havia descrito. "Por aqui", sussurrou Marcos, guiando-a em direção a um portão de metal atrás do prédio. Ao chegarem, o motor de um carro rugiu e os faróis os atingiram enquanto um veículo avançava em alta velocidade. "Corra!" gritou Marcos, empurrando Tatiana em direção ao portão. Ela subiu apressadamente, com Marcos logo atrás, mesmo com sua idade. O carro parou bruscamente e 2 homens saltaram gritando para que se detivessem. Marcos conduziu Tatiana por um labirinto de contêineres atrás de um galpão, esquivando-se de enormes caixas de metal. De repente, Marcos virou à esquerda e se aproximou de um carro estacionado. "O que você está fazendo?" perguntou ela, irritada. Sem responder,
Marcos se abaixou e passou por baixo do veículo, fazendo algo que ela não conseguiu ver. Ao emergir, ele segurava alguns cabos soltos. Com isso, eles não vão conseguir usar o carro para nos rastrear, disse com satisfação. Vamos, siga-me. Eles continuaram correndo até alcançarem uma rua movimentada, onde Marcos chamou um táxi. Enquanto o táxi seguia, Tatiana viu os homens que os perseguiam emergirem dos contêineres com rostos furiosos. Como você sabia que precisava desativar o carro? Perguntou ela, já segura no táxi. Na prisão, trabalhei como mecânico e aprendi algumas coisas, respondeu Marcos simplesmente. O táxi os deixou em um modesto motel nos arredores da cidade. Marcos pagou em dinheiro e eles se acomodaram em um quarto. Ambos estavam demasiado tensos para dormir. Depois de um longo silêncio, Marcos disse: há algo mais que pode derrubar. De vez, Cristiano Souza. Tatiana se inclinou. O que é? Eduardo Souza mantinha um caderno secreto, um livro que registrava todos os negócios obscuros, cada bem roubado, incluindo provas de que ele me traiu. Você tem esse livro? Perguntou Tatiana. Marcos balançou a cabeça. Ainda não, mas sei onde ele está escondido, em um cofre no antigo escritório de Eduardo, que hoje é o despacho particular de Cristiano. Como você sabe disso? A assistente de Eduardo me contou anos atrás, depois que ele faleceu. Ela o viu, mas teve medo de denunciar. Ela morreu no ano passado de câncer e me pediu que terminasse o que ela começou, revelar a verdade. Tatiana respirou fundo. Então temos que invadir o despacho de Cristiano e encontrar esse livro, mesmo que talvez ele já não exista. Exatamente, disse Marcos com um leve sorriso. Você está pronta? Apesar de tudo, dos perigos e ameaças, eu tenho meu crachá de funcionário. Se alguém me impedir, direi que estou trabalhando até tarde, afirmou Tatiana. Após uma discussão acalorada, concordaram que Tatiana tentaria entrar no despacho de Cristiano, enquanto Marcos e Roberto garantiriam uma rota de fuga pelo setor de serviço. Tatiana subiu as escadas com cuidado, o coração batendo forte, enquanto os sons da gala aumentavam ao passar pelo grande salão e depois diminuíam conforme alcançava os andares executivos. Como esperado, a área de segurança, em frente ao despacho de Cristiano, estava vazia. O segurança provavelmente havia sido realocado para a gala. Com seu crachá em mãos, Tatiana prendeu a respiração até que a porta se destrancou. O escritório de Cristiano era opulento, com janelas do chão ao teto que davam vista para a cidade. Rapidamente, ela se dirigiu a um grande quadro pendurado atrás da escrivaninha. O lugar tradicional para esconder um cofre. Ao mover o quadro, revelou-se um cofre eletrônico moderno. Claro, tem código, murmurou ela, testando várias combinações. O aniversário de Cristiano, a data de fundação do hotel, nada funcionou. Então, lembrou-se de algo que Antônio havia mencionado. 3 gerações da família Souza. Digitou. O ano de nascimento de Eduardo, 1940, sem sucesso, e finalmente tentou um ano anterior, 1915, o ano de nascimento do pai de Eduardo, o fundador da dinastia Souza. O cofre emitiu um bip e se abriu. Dentro havia documentos, dinheiro e um velho livro encadernado em couro. Tatiana pegou o livro e folheou para confirmar se era o caderno secreto. As páginas estavam cheias de anotações manuscritas que detalhavam transações, subornos e observações, incluindo várias menções diretas à trama contra mim. Um registro de abril de 1987 dizia: pago a Santos R$ 155.500 para falsificar os registros contra Silva. Rapidamente, Tatiana tirou fotos das páginas mais comprometedoras e guardou o livro em sua bolsa. Quando ela estava prestes a recolocar o quadro, a porta se abriu de repente.
Cristiano Souza apareceu no batente, seu rosto passando da surpresa para uma raiva gélida ao reconhecer Tatiana, mesmo com seu disfarce. Eu achei que havia um traidor no meu hotel, disse Cristiano, entrando e fechando a porta atrás de si. Que decepção vê-la aqui, Tatiana. Tatiana recuou, segurando firmemente sua bolsa. Eu sei o que seu pai fez contra Marcos Silva, disse ela, tentando manter a voz firme. E sei que você continua esse legado de roubo e corrupção. Cristiano esboçou um sorriso gelado. E quem vai acreditar em você? Uma recepcionista e um morador de rua contra a família Souza? Esta cidade foi construída por gente como nós. Quer dizer, por pessoas que roubam e destroem vidas? Replicou Tatiana, vendo o medo se transformar em raiva. O caderno secreto conta toda a verdade agora, insistiu. A confiança de Cristiano começou a desmoronar. Que caderno secreto? Aquele livro que descreve como seu pai me traiu, como subornou oficiais e construiu este hotel com mentiras. Christian se lançou à frente tentando arrancar o bolso dela. Tatiana desviou, mas ele agarrou seu braço e o torceu dolorosamente. Entregue-o, rosnou ele. A porta se abriu novamente e Marcos apareceu, seguido por Roberto Santos. Solte-a, Cristiano, ordenou Marcos com a força dos tempos passados. Cristiano apertou o braço de Tatiana. Você arruinou tudo, velho. Voltar agora e reavivar o passado. O passado nunca se foi. É hora de fazer justiça, disse Marcos avançando. Acabou, Cristiano. Já enviei cópias do caderno para um e-mail seguro. O rosto de Cristiano ficou vermelho de raiva. Segurança! Gritou ele. Vão imediatamente para o meu escritório. Estão ocupados com um incidente na cozinha, disse Roberto sorrateiramente, enquanto alguém acionava o alarme de incêndio. Marcos se aproximou de Tatiana, enfrentando Cristiano, que um dia fora seu sócio. Acabou, Cristiano. Seu pai roubou minha vida, meu nome, meu futuro. Você não sairá impune. Não tem nada, declarou. Cristiano bufou com desprezo. Meus advogados vão te enterrar. Desta vez não, disse Tatiana, mostrando uma mensagem em seu celular, cujo remetente era Antônio. A mensagem dizia: estou seguro e estou falando com o repórter Henrique Costa. Vou enviar tudo. O rosto de Cristiano empalideceu. Henrique Costa, um renomado jornalista investigativo, vinha há anos atrás de evidências contra a família Souza. Antônio está vivo, disse Tatiana com esperança. Que ele fale com a imprensa. Marcos acrescentou com brilho triunfante nos olhos. Vocês acharam que poderiam enterrar a verdade para sempre, mas se enganaram. Nesse momento, passos se aproximaram e Cristiano ordenou que seus seguranças interviessem. Marcos segurou a mão de Tatiana. Temos que sair agora. Eles saíram correndo pela porta dos fundos, enquanto Roberto os conduzia por um corredor de serviço, e os gritos de Cristiano ecoavam atrás deles, tentando impedi-los a todo custo. Eles tinham o caderno e as provas, mas o perigo ainda os cercava. Lá, fora na fria noite, o celular de Tatiana vibrou novamente com outra mensagem de Antônio. Encontre-se no galpão do cais. Henrique te espera. Eles pegaram um táxi, sempre atentos para não serem seguidos. Tatiana lançou um olhar a Marcos, que agora já não parecia um morador de rua, mas sim um empresário digno, reivindicando o que era seu por direito. Conseguimos, sussurrou ela. Temos a prova. Marcos fixava o olhar no hotel, cuja placa iluminada brilhava na escuridão. Ainda não acabou, murmurou, mas estamos mais perto do que jamais estivemos em 30 anos. Atrás deles, as luzes das viaturas da polícia piscavam ao chegarem ao Hotel Sol de Janeiro. O táxi seguiu pelas ruas escuras, desviando do tráfego noturno, enquanto Tatiana, nervosa, olhava pela janela traseira. Marcos apertava o caderno contra o peito.
Roberto já havia se separado, prometendo se encontrar com eles depois. Era perigoso seguir juntos. O celular de Tatiana vibrou novamente. Esperando outra mensagem de Antônio, ela se surpreendeu ao ver uma imagem borrada. Um homem amarrado a uma cadeira em um galpão que parecia suspeito. Embora o rosto estivesse parcialmente oculto, ela reconheceu imediatamente Antônio. Abaixo da imagem estava escrito: "Ele ainda está vivo, mas não por muito tempo." "Marcos", sussurrou Tatiana, mostrando o celular. O semblante de Marcos se endureceu. "É uma armadilha. Mas e se eles realmente o tiverem?" insistiu Tatiana com a voz trêmula de medo. "Não podemos simplesmente deixá-lo. É exatamente isso que eles querem", respondeu Marcos com tranquilidade. "Pretendem nos atrair para que peguem o caderno e silenciem todas as testemunhas." O táxi parou a poucas quadras do ponto de encontro, uma medida que Marcos insistiu. Ao descer, Tatiana não conseguia tirar da cabeça a imagem de Antônio. "Algo não está certo", murmurou enquanto caminhavam entre as luzes tênues da rua. "Se essa última mensagem realmente veio do Antônio, como podem tê-lo retido ao mesmo tempo?" "Alguém está mentindo", afirmou Marcos seriamente. "A pergunta é de quem é essa mensagem armadilha?" Tatiana parou de repente. Uma compreensão invadiu-a. "Precisamos descobrir quem revelou nossa localização no hotel. Como Cristiano soube que eu estava no escritório dele?" "Boa pergunta", admitiu Marcos. "Confiamos no Antônio, mas agora não tenho tanta certeza." Tatiana tirou seu celular e rapidamente revisou algumas gravações de segurança do dia. "Antes que tudo explodisse, gravei parte do material. Deixe-me ver algo." Ela reproduziu um vídeo, avançando até o momento em que se havia conversando com Marcos em um canto tranquilo do saguão. E depois se separaram. Minutos depois, apareceu uma figura que lembrava o Sr. Diego, observando-a. Ele pegou seu celular, fez uma breve ligação e sorriu. "Deve ter sido o Sr. Diego", murmurou Tatiana. "Ele viu que eu saí e avisou Cristiano imediatamente." "Isso explica por que ele foi para o subsolo", concluiu Marcos. Eles continuaram, andando agora ainda mais cautelosos. Os cais se estendiam diante deles, um labirinto de galpões e contêineres. O ar frio fazia o hálito ficar visível, enquanto se moviam silenciosamente entre os prédios, atentos a qualquer sinal de perseguição. O celular de Tatiana tocou novamente, assustando-os. A tela exibia o mesmo número desconhecido que já havia enviado a foto de Antônio. Após trocarem um olhar rápido, Tatiana atendeu em silêncio. "Não sei o que você acha que encontrou", disse a voz calma e controlada de Cristiano, "mas garanto que não mudará nada quando tudo acabar." "Já acabou", respondeu Tatiana, apesar de sua voz tremular enquanto tentava soar firme. "Temos um caderno, temos a prova. Vocês não podem mais esconder a verdade." "A verdade é", riu Cristiano friamente, "o que os poderosos definem como verdade. Sempre foi assim e sempre será. Pergunte ao seu amigo Antônio, se não me acreditar." "Espere, você não pode, porque se o ouvir, então..." Cristiano interrompeu. "Ligue para a polícia com o que tem? Um morador de rua e um livro antigo?" "O sobrenome Souza ainda tem significado. Nesta cidade, o seu já não tem", zombou ele. A ligação foi abruptamente encerrada, deixando Tatiana trêmula de raiva e medo. Marcos pousou uma mão reconfortante em seu ombro. "Ele está desesperado", disse. "Isso significa que está preocupado." Eles seguiram rumo ao ponto de encontro, um galpão no cais, onde, segundo a mensagem de Antônio, o repórter Henrique Costa os aguardava. Mas Tatiana e Marcos já não tinham certeza se podiam confiar na mensagem. Enquanto isso, em outro galpão do cais, Antônio lutava contra as amarras. O sangue escorria de um corte acima de seu olho, mas seu olhar permanecia desafiador enquanto encarava seus captores.
Vocês não vão cair nessa, cuspiu para um homem que se aproximava. Roberto Santos, o chefe de segurança do Sol de Janeiro, vocês são mais espertos do que pensa. Santos desferiu outro tapa em Antônio. Continue falando, garoto, enquanto sua amiga Tatiana cai direto na nossa armadilha, zombou o homem. Atrás dele, um sujeito calvo e forte olhou impaciente para seu relógio. Eles já deveriam estar no ponto de encontro. Talvez nem venham. Eles vão vir, garantiu o homem. Não temos outra escolha. E quando vieram, ele deixou a frase pela metade, acariciando a arma que sempre carregava. Os olhos de Antônio se arregalaram momentaneamente com o pânico, mas logo se recompuseram. Vocês são apenas sombras tentando bloquear o sol, murmurou, repetindo palavras que Marcos já dissera. Vocês não podem impedir o inevitável. Santos riu e se afastou. Fiquem de olho nele, ordenou a outro homem. Vou ver o chefe lá no hotel. Enquanto isso, Cristiano Delgado andava inquieto em seu escritório, com o telefone grudado ao ouvido. A gala continuava lá dentro, sem que a maioria dos convidados soubesse do drama que se desenrolava. O senhor Diego permanecia próximo, ajeitando sua gravata nervosamente. Ainda não os vejo, informou alguém ao telefone. Mas temos homens. Em todos os pontos, eles não escaparão. Cristiano resmungou. Esse caderno não pode sair deste prédio. Meu pai foi tolo ao escondê-lo por todos esses anos. Não se preocupe, senhor. Vamos encontrá-los, recuperar o livro e encerrar todas as pendências de uma vez, prometeu o interlocutor. Depois de desligar, Cristiano se dirigiu a Diego. Volte para o salão e mantenha os convidados satisfeitos. Se alguém perguntar, diga que houve um pequeno incidente na cozinha, nada sério. Diego assentiu e saiu apressado, deixando Cristiano sozinho com seus pensamentos. Ele caminhou até o bar, serviu-se de um generoso copo de uísque e bebeu de uma vez só. Em seguida, abriu uma gaveta, retirou um pequeno revólver, conferiu que estava carregado e o guardou em sua jaqueta. Algumas coisas exigem um toque pessoal, murmurou. Finalmente, Tatiana e Marcos chegaram à entrada do galpão onde deveriam se encontrar com Antônio e o repórter Henrique Costa. Por dentro não havia luz e a área estava deserta. Não gosto disso, murmurou Marcos observando o prédio. Está muito silencioso, Tatiana concordou. Se realmente houver um jornalista aqui, deveria ter sinais de atividade. Eles contornaram o prédio, mantendo-se na sombra, procurando por qualquer indício de Antônio ou Henrique. Em vez disso, avistaram dois homens com fones de ouvido posicionados na entrada dos fundos, tentando se camuflar sem sucesso. São dos Souza, sussurrou Marcos. Como eu suspeitava. É uma armadilha. Mas onde está o verdadeiro Antônio? E será que há mesmo um jornalista? Perguntou Tatiana. Marcos parou por um momento. Você notou algo no fundo da foto? Tatiana pegou seu celular e ampliou a imagem borrada. Está escuro, mas consigo distinguir um logotipo, quase imperceptível. Ela aumentou o zoom. Parece Anderson Shipping, disse ela. Há um galpão abandonado da Anderson Shipping no Cais do Norte, explicou Marcos. Eu tinha participação naquela empresa antes que me tirassem tudo. Você acha que é lá que estão retendo o Antônio? Inquiriu Tatiana. Marcos assentiu. Seria típico de Cristiano usar algo do meu passado. Seu pai sempre teve um senso de ironia distorcido. Silenciosamente, eles se dirigiram à parte norte do cais. A noite ficava mais fria e naquela área industrial quase ninguém circulava. Somente o som distante das ondas batendo nos pires e, ocasionalmente, o buzinar de um barco quebravam o silêncio. O galpão da Anderson Shipping se erguia, escuro e aparentemente abandonado. Diferente do prédio anterior, não havia sinais de vigilância, o que deixou Tatiana ainda mais desconfiada. Isso é fácil demais, sussurrou. Eles não esperam nos encontrar aqui.
Provavelmente acham que vamos cair na armadilha, disse Marcos. Eles encontraram uma porta lateral com um cadeado enferrujado, que Marcos forçou com uma barra de ferro encontrada pelo caminho. Os anos nas ruas lhe ensinaram a ser engenhoso. A porta rangeu ao ser aberta e ambos ficaram imóveis com o som. Quando não ouviram nenhuma resposta, deslizaram para dentro. O galpão era imenso e escuro, repleto de caixas de embarque abandonadas e equipamentos esquecidos. Seus passos ecoavam, apesar de se moverem em silêncio. «Antônio!» chamou Tatiana suavemente, mas não houve resposta. Eles avançaram mais para dentro, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. No centro, encontraram um pequeno escritório com janelas que davam para o salão principal através do vidro empoeirado. Tatiana conseguiu distinguir uma figura sentada em uma cadeira. «Ali!» sussurrou, apontando. Aproximaram-se cautelosamente, com Marcos liderando. A porta do escritório estava entreaberta. Outro detalhe estranho. Lá dentro, encontraram Antônio amarrado a uma cadeira com a cabeça baixa. «Antônio!» exclamou Tatiana, correndo até ele e verificando seu pulso. «Ele está vivo!» Os olhos de Antônio se abriram lentamente ao reconhecer Tatiana e se encheram de pânico. «É uma armadilha!» murmurou. «Saia daqui agora mesmo!» Mas já era tarde. De repente, as luzes se acenderam e os cegaram momentaneamente. Passos se aproximaram e homens armados invadiram o escritório de vários ângulos. «Eu sabia que vocês descobririam», disse uma voz familiar. Tatiana piscou e viu Cristiano Delgado na porta, acompanhado de Roberto Santos e outros seguranças. Cristiano segurava uma arma de forma despreocupada, apontando-a para eles. «O caderno», exigiu, estendendo a mão. «Entreguem-no agora, e talvez eu precise matar apenas um de vocês como aviso». Marcos avançou e se interpôs entre Cristiano e Tatiana. «Você é igual ao seu pai», disse com voz firme, ignorando o perigo. O sorriso de Cristiano desapareceu lentamente. Lentamente, Marcos enfiou a mão sob seu casaco, mas em vez do caderno, tirou um pequeno gravador digital. Pressionou o botão de reprodução e a voz de Cristiano encheu a sala. «A verdade é o que os poderosos definem como verdade. Sempre. Foi assim e sempre será». «O que significa isso?» perguntou Cristiano, perdendo o controle. «É uma garantia», respondeu Marcos. «Cada conversa, cada ameaça, tudo foi gravado e enviado para locais seguros». Era um blefe. Haviam registrado apenas uma ligação, mas Cristiano não sabia disso. Seu rosto se enrubesceu de raiva. «Matem-nos!» ordenou. «Roberto, matem todos!» Roberto ergueu sua arma, apontando primeiro para Marcos e depois para Tatiana. Instintivamente, Tatiana avançou, esbarrando em Roberto no exato momento em que ele disparou. A bala passou longe, estilhaçando uma janela em vez de atingi-la. O caos irrompeu. Antônio, que já estava libertando suas amarras, se lançou sobre um dos seguranças. Marcos investiu contra Cristiano, numa luta pelo controle da arma. Tatiana se escondeu atrás de uma escrivaninha enquanto mais tiros ecoavam. Apesar de sua idade, Marcos demonstrou uma força surpreendente, alimentada por décadas de luta por justiça. A arma disparou e, por um momento terrível, ambos os homens ficaram paralisados. Tatiana pensou que Marcos fora atingido, mas então viu Cristiano recuar, com uma mancha vermelha se espalhando pelo ombro, enquanto ele se agarrava à ferida, atônito. Os seguranças hesitaram, indecisos se continuavam o confronto ou o ajudavam. Cristiano. Esse instante de incerteza foi o suficiente. «Corram!» gritou Marcos, agarrando o caderno que havia escondido em seu casaco, e eles saíram correndo do escritório, enquanto Antônio, mesmo mancando, os seguia rapidamente. Atrás deles, Roberto gritava ordens enquanto tentava reorganizar seus homens e ajudar Cristiano.
e o grupo escapou por uma porta lateral para a fria noite, correndo às cegas entre contêineres e equipamentos do cais, enquanto vozes e passos de perseguidores ecoavam. Antônio ofegou e os conduziu a uma fileira de caminhões estacionados na entrada do cais. "Tenho um amigo que trabalha aqui. Ele nos ajudará", disse ele. Quando chegaram aos caminhões, os perseguidores emergiram do galpão. "Lá estão eles!", gritou Roberto, erguendo sua arma. Um disparo soou e a bala ricocheteou perto da cabeça de Tatiana, que se abaixou instintivamente com o coração batendo forte. "Por aqui!", chamou um operário com o uniforme da cabine de um caminhão cujo motor já estava ligado. "Entrem rápido!". Eles subiram no caminhão enquanto mais tiros eram disparados. O motorista, amigo de Antônio, acelerou o veículo, que disparou pela estrada com os pneus cantando. "Obrigado, Ed", murmurou Antônio, desabando em um dos bancos, com o rosto pálido de dor e exaustão. "Quando você disse que precisaríamos de uma fuga rápida, eu não imaginei que seria de homens armados." Ed respondeu surpreso através do retrovisor. "Em que encrenca vocês se meteram?" "É uma história longa", disse Tatiana, ainda recuperando o fôlego. "Mas temos a prova de algo grande, algo que pode derrubar uma das famílias mais poderosas da cidade." Ed assobiou. "A família Souza, vocês não brincam. Para onde vocês querem ir?" "Marcos", disse ele, apertando o caderno contra o peito. "Conheço um lugar." Ed assentiu. "Tenho um amigo que administra um motel nos arredores, sem perguntas, sem identificação." Enquanto o caminhão seguia pela noite, Tatiana olhou para trás, vendo as luzes da cidade se afastarem. Em algum lugar, Cristiano cuidava de sua ferida e planejava seu próximo movimento. Por ora, haviam escapado, mas Tatiana sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com o amanhecer, uma luz pálida invadiu o motel por entre as cortinas finas. Tatiana sentou-se a uma pequena mesa com o notebook aberto e o precioso caderno ao lado. Ela trabalhou por horas, escaneando páginas e reunindo provas, enquanto um café barato da máquina a mantinha alerta. Antônio estava deitado em uma cama, com os ferimentos limpos e enfaixados o melhor possível, com um kit de primeiros socorros de farmácia. Ed já havia partido horas antes, prometendo monitorar a situação na cidade. Marcos estava junto à janela, observando pela brecha as vagas áreas de estacionamento. Ele mal dormira, atento a cada detalhe. "Como está indo?", perguntou ele, com voz rouca. "Quase terminando", respondeu Tatiana, esfregando os olhos cansados. "Eu escaneei todas as páginas importantes do caderno e juntei com as outras provas. A escritura original, os boletins de ocorrência, tudo o que Antônio descobriu." "E você tem certeza de que Henrique Costa é legítimo? Não é mais uma armadilha?", questionou Antônio, levantando-se com cautela. "Pesquisei. Ele investiga a corrupção da família Souza há anos e já ganhou prêmios por expor casos semelhantes de fraude e discriminação", explicou Tatiana. "Ainda não entendo como conseguiram interceptar nossa comunicação com ele", acrescentou Antônio, fazendo uma careta de dor. "Devem ter hackeado seu celular", sugeriu Tatiana. "Parece que armaram uma reunião falsa para nos emboscar, enquanto achávamos que encontraríamos o Henrique. E agora? Não podemos mais confiar em comunicação eletrônica", disse Marcos, afastando-se da janela para se sentar à mesa com Tatiana. "Eu acabei de enviar tudo para um servidor seguro e repassei os acessos para todas as grandes agências de notícias da cidade, inclusive para Henrique Costa." "O quê?", exclamou Antônio, levantando-se repentinamente e franzindo o rosto de dor. "É a única maneira", explicou Tatiana. "Se a informação estiver espalhada por todos os lados, eles não vão conseguir ocultá-la. Muitas pessoas vão ver." Marcos sorriu lentamente, o primeiro sorriso genuíno que Tatiana já havia visto nele. Muito esperto
disse ele. Mas não é só isso. Tatiana virou o notebook para mostrar uma página em rede social que ela havia criado, detalhando toda a história. A trajetória do hotel, a fraude de Eduardo Souza, minha prisão, tudo estava sendo compartilhado centenas de vezes. Antônio verificou seu celular. Está viral. Justiça para Marcos está ganhando força. E a gala, disse Marcos de repente, ainda acontece hoje à noite. Tatiana assentiu. O evento principal é hoje. Todos os grandes, políticos, empresários, a mídia estarão lá. É a cobertura perfeita. Você não pode estar falando sério, protestou Antônio. Voltar lá seria um suicídio. Eles vão nos caçar por todos os cantos. Não em todos os lugares, replicou Tatiana, com uma ideia surgindo. O hotel estará lotado de hóspedes, funcionários e repórteres. Podemos usar isso a nosso favor. Mas é muito perigoso, insistiu Antônio. Talvez não. Cristiano foi atingido. Precisará de atendimento médico, o que o distrairá, e ele não poderá alertar as autoridades sem explicar a ferida, e a prova já é pública, acrescentou Tatiana. Antônio ainda parecia cético, mas sabiam que estavam em minoria. Então qual é o nosso plano? Perguntou ele finalmente. Temos que entrar na gala, disse Tatiana com firmeza, e garantir que todos vejam a verdade sobre o legado da família Souza. Durante o dia prepararam-se meticulosamente. Tatiana acompanhou atenta como suas provas ganhavam repercussão online. Vários jornalistas, entre eles Henrique Costa, entraram em contato por um canal seguro pedindo mais detalhes. Marcos ligou para antigos conhecidos, pessoas que se lembravam dele antes da queda, embora a maioria dos números estivesse desligada e os nomes esquecidos, alguns responderam. Fiquei surpreso ao ouvir de você, Marcos, disse uma voz. Eu fui sua secretária anos atrás. Concordei em ajudá-lo. Podemos confiar em você? Perguntou Antônio, ainda cauteloso por traições anteriores. Posso confirmar que tentei depor em minha defesa, mas me silenciaram. Esperei esse momento tanto quanto você, garantiu Marcos. Ao final da tarde, haviam elaborado um plano. Débora Martins se encontraria com eles perto do hotel, com sua reputação de consultora empresarial respeitada, e com um convite para a gala, ela poderia providenciar entradas extras. Mas e quanto a Cristiano? Perguntou Antônio. Ele pode nos reconhecer imediatamente. Não se formos cuidadosos, respondeu Tatiana. E lembre-se, ele está ferido, talvez nem apareça. Com a chegada da noite, eles deixaram o motel e pegaram ônibus e táxis para evitar rastreamento, até se encontrarem com Débora em uma cafeteria a 3 quadras do Hotel Sol de Janeiro. Débora Martins, já em seus 70, com cabelos prateados, bem arrumados e postura elegante, se apresentou ao ver Marcos. Por um instante, sua fachada se desfez e lágrimas surgiram em seus olhos. Marcos, disse ela, abraçando-o forte, nunca deixei de acreditar em você, muito obrigada. Marcos retribuiu o abraço. Rapidamente, Débora recuperou sua compostura profissional e distribuiu pequenos envelopes para cada um. Esses são seus passes para esta noite. Tatiana, no meu carro tem um vestido que vai te ficar perfeito. Antônio, aqui está um terno que espero que sirva. Marcos sorriu discretamente. Também guardei algo especial para você. Um smoking elegante que encontrei. Numa bolsa de roupas, acrescentou Débora. Não é exatamente o mesmo que você usou na inauguração, mas vai dar conta do recado. Marcos acariciou o tecido com reverência. Débora, não sei o que dizer. Diga apenas que finalmente você está conseguindo a justiça que merece. Respondeu ela com firmeza. Isso é tudo que preciso. Eles se trocaram no apartamento próximo de Débora, transformando-se de fugitivos em convidados da gala. A mudança foi surpreendente. Tatiana mal se reconheceu com o vestido preto elegante e a maquiagem sutil, e Débora conseguiu que Antônio parecesse refinado,
mesmo disfarçando seus hematomas. Mas a maior transformação foi de Marcos. Vestido com seu smoking, com a barba bem aparada e o cabelo penteado para trás, ele já não lembrava o morador de rua que fora expulso do hotel. Estava ereto e digno, um vislumbre do empresário de sucesso que um dia foi e que talvez pudesse voltar a ser. Lembrem-se, instruiu Débora, eu os apresentarei como parceiros de negócios de fora da cidade. Tatiana, você é minha assistente. Antônio, você é um potencial investidor. Marcos, disse ele, eu serei simplesmente eu. Chega de se esconder, insistiu, e Débora assentiu compreensivamente. Lá fora, a gala no Hotel Sol de Janeiro estava a todo vapor. Limusines percorriam a entrada circular, deixando cair convidados elegantemente vestidos que subiam a imponente escadaria até o saguão iluminado. A segurança estava presente, mas de forma discreta, conferindo as entradas. Débora os conduziu com confiança, garantindo que passassem despercebidos. No interior, o hotel havia se transformado. Lustres de cristal lançavam uma luz quente, arranjos florais decoravam cada superfície, e um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, quase abafado pelo murmúrio das conversas e risos ocasionais. Ele ainda vai aparecer, disse Marcos, embora Antônio murmurasse, não vejo o Cristiano. Eles circularam cautelosamente entre os convidados. Débora os apresentou a várias pessoas, mas ninguém reconheceu Marcos. Os anos nas ruas haviam transformado sua aparência e até antigos conhecidos agora o viam apenas como um homem distinto. Tatiana ficava de olho constante em seu celular, acompanhando a repercussão de suas provas online. Está viral, sussurrou para Marcos. Os principais veículos de notícia já estão cobrindo. Corrupção nos Souza está em alta em todo o país. Logo, vários convidados começaram a checar seus celulares. Suas expressões mudavam da curiosidade para o choque ao verem o escândalo se desenrolando. Murmúrios se espalharam pelo salão. Olhares se voltavam para antigos retratos da família. Souza! E de repente o ambiente se silenciou quando Cristiano Souza apareceu no topo da grande escadaria. Vestido com um smoking impecável e com o braço imobilizado, segundo explicavam por um acidente pequeno, ele desceu entre os convidados com o rosto pálido, mas determinado. Senhoras e senhores, anunciou sua voz forte e imponente, sejam bem-vindos à gala anual do Hotel Sol de Janeiro, onde celebramos o legado da minha família e nosso serviço à comunidade. Aplausos contidos seguiram, embora muitos convidados ficassem olhando para seus celulares preocupados. Cristiano continuou. A família Souza sempre se orgulhou de sua integridade e visão. Este hotel é um símbolo, um legado construído no sucesso, não no roubo ou na discriminação. Então uma voz interveio, não a de Marcos nem a de Tatiana, mas a de Henrique Costa, o jornalista investigativo que estava próximo à barra, segurando um tablet. Um legado erguido sobre sonhos roubados e documentos falsificados. O sorriso de Cristiano se congelou. Senhor Costa, sempre um prazer, mas talvez devesse poupar sua interpretação criativa para outra ocasião. Isto não é fantasia. É prova, retrucou Henrique erguendo seu tablet. Estes são os registros de seu pai, demonstrando como ele incriminou meu sócio para se apossar deste hotel. Um murmúrio percorreu o salão e o rosto de Cristiano escureceu ainda mais. Segurança, por favor. Escoltem o Sr. Costa para... Fora, ordenou ele. 2 seguranças avançaram, mas foram contidos por vários convidados, entre eles uma vereadora e o vice-prefeito, que intervieram. Quero ouvir o que ele tem a dizer, afirmou a vereadora com voz firme, fazendo os seguranças hesitarem.
Isto é absurdo. Esses documentos são reais, exclamou Cristiano com raiva. Um morador de rua negro contra a família Souza. Esta cidade foi feita para pessoas como nós. Suas palavras enfurecidas apenas confirmavam o que as provas já diziam. Vários convidados começaram a se afastar de Cristiano. Tatiana deu um passo à frente e se uniu a Marcos. Acabou Cristiano. A verdade veio à tona. Nesse exato instante, as portas do salão se abriram de repente e agentes do FBI, trajando ternos, invadiram o local, liderados por uma mulher de olhar severo que se dirigiu diretamente a Cristiano. Cristiano Souza, anunciou formalmente. Sou agente especial Harrison. Temos um mandado de prisão por conspiração, fraude, obstrução da justiça e tentativa de homicídio. Isso é um absurdo, gritou Cristiano. Exijo falar com meu advogado. Você terá essa oportunidade, respondeu a agente Harrison friamente, depois que o processarmos. Enquanto os agentes escoltavam Cristiano algemado, o salão mergulhou no caos. A mídia correu para cobrir o acontecimento e os convidados se dispersaram, alguns fugindo para não se envolver, outros se agrupando para comentar o dramático desfecho. Tatiana ficou ao lado de Marcos, observando tudo em silêncio. Como você se sente? Ela perguntou baixinho. Como se tivesse acordado de um pesadelo longo, respondeu Marcos, olhando fixamente para o grande retrato da família Souza, pendurado sobre a escadaria. Mas isto ainda não acabou, é apenas o começo. A prisão de Cristiano renderia manchetes, mas a batalha legal para que Marcos reivindicasse o que era seu seria longa e complicada. Ainda assim, pela primeira vez em décadas, Marcos Silva estava no hotel que ajudara a construir, não como intruso, mas como seu legítimo dono. Lá fora, em frente ao Hotel Sol de Janeiro, uma multidão se reuniu enquanto as notícias do escândalo se espalhavam. As pessoas levantavam seus celulares, mostrando imagens da escritura original com o nome de Marcos, recortes de jornais sobre o império corrupto dos Souza e cartazes feitos à mão exigindo justiça. Quando Cristiano foi levado para um veículo do FBI, a multidão se afastou, revelando uma cena surpreendente. Dezenas de idosos negros, alguns em cadeiras de rodas, outros apoiados em bengalas, estavam ali. Muitos seguravam fotos de negócios que um dia possuíram nas proximidades do hotel. Eles vieram, disse Débora Martins, que se juntou a Marcos. Eu liguei para eles hoje à tarde, sobreviventes a quem os Souza tiraram tudo. O semblante firme de Marcos se quebrou por um instante e lágrimas escorreram por seu rosto marcado pelo tempo. Naquele momento, diante da entrada do hotel, Marcos Silva se tornou mais do que apenas um homem reivindicando sua propriedade. Ele se transformou num símbolo de resistência contra décadas de roubo sistemático e discriminação, uma prova viva de que a verdade não pode mais ser enterrada. O império construído sobre mentiras começava, enfim, a ruir. Nas horas que se seguiram à prisão de Cristiano, câmeras disparavam, vozes gritavam e entrevistas eram feitas às pressas. Marcos, Tatiana e Antônio foram levados a prestar depoimentos formais aos agentes do FBI, pois seus testemunhos seriam fundamentais para construir o caso contra o Império Souza. Já passada a meia-noite, eles se reuniram numa sala silenciosa na delegacia local do FBI, com o cansaço estampado em seus rostos. Vocês deveriam descansar um pouco, aconselhou a agente especial Harrison, fechando a pasta com seus depoimentos. Vamos colocar agentes fora dos seus quartos no hotel para protegê-los. E o que vai acontecer com Cristiano? Perguntou Tatiana. Ele continua detido. Harrison franziu o senho. Seus advogados já estão negociando a fiança. Os Souza ainda têm amigos poderosos. Mesmo com o que aconteceu, ele pode sair em liberdade amanhã, confirmou. Mas não se preocupem,
ele será monitorado. Marcos, olhando para seu reflexo na janela, finalmente disse: Vocês não conhecem os Souza como eu os conheço. O dinheiro e o poder podem fazer com que os sistemas de vigilância falhem e que documentos desapareçam. Harrison não discutiu. Ela sabia que suas preocupações eram válidas. Qual é o nosso próximo passo? Perguntou Tatiana, enquanto eram escoltados a um motel simples, não no Sol de Janeiro, mas um lugar discreto, onde passariam despercebidos. Precisamos que um contador forense analise o caderno, disse Marcos, e também encontrar mais testemunhas que tenham provas da corrupção dos Souza. Eu posso ajudar, ofereceu Antônio. Agora que tudo está público, talvez surjam pessoas que tinham medo antes. Apesar da segurança do lado de fora, nenhum deles dormiu bem. Décadas de injustiça não se apagam de uma noite para a outra, e sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir. Provar em tribunal o que Marcos tinha para reclamar, contra a equipe jurídica formidável que os Souza sem dúvida montariam. Chegou a manhã e, como temiam, Cristiano Souza foi posto em liberdade mediante fiança. Sua saída dominou as notícias locais, com câmeras capturando sua postura confiante, rodeado de ternos caros e sorrisos ensaiados. Minha família serviu esta cidade por gerações, declarou ele aos repórteres, com o braço ferido agora protegido por uma atadura mais resistente do que a da noite anterior. Essas acusações infundadas são apenas tentativas de rivais para manchar nosso legado. A verdade prevalecerá. Tatiana desligou a televisão com desgosto. Ele ainda acredita que pode se salvar com palavras, comentou. Desta vez não, afirmou Marcos, amarrando seus sapatos, vestindo roupas simples, porém dignas, escolhidas por Débora, muito diferente da aparência desleixada que tinha antes. Os Souza enganaram o sistema por décadas, mas isso acabou. Temos o caderno, os documentos, os testemunhos. Ele não pode se esconder de tudo isso, insistiu Antônio. O celular de Marcos tocou novamente. Outra ligação de Débora, insistindo, para que ele permanecesse acessível. Henrique Costa está ligando, anunciou Marcos sem rodeios. Cristiano está se movendo. Minha fonte diz que ele convocou sua equipe de segurança para uma operação. Seja o que for que ele planeje, será rápido. Onde ele está? Perguntou Marcos. Avisem imediatamente e vá para o cais, ordenou a voz. Uma embarcação particular estava sendo preparada. Marcos agradeceu e desligou rapidamente. Estou planejando algo maior. Precisamos avisar o FBI, disse. Tatiana, Antônio, peguem seus celulares. Não temos tempo, protestou Antônio. O cara quase nos matou ontem à noite. Não proponho um confronto direto, apenas vigilância. Vamos segui-lo, coletar provas de sua tentativa de fuga e então ligar para as autoridades quando soubermos exatamente onde ele está, explicou Marcos. Tatiana e Antônio se entreolharam, não totalmente convencidos, mas viram nos olhos de Marcos a determinação de não deixar Cristiano escapar após tantos anos de luta por justiça. Sem demora, eles saíram do hotel e se desvincularam da escolta com surpreendente facilidade. Débora havia providenciado um carro discreto para eles que não chamasse atenção. Antônio dirigiu, seguindo as instruções de Marcos, em direção ao cais, onde haviam confrontado Cristiano na noite anterior. Lá, Tatiana viu pela primeira vez um elegante SUV preto, estacionado perto de uma marina privada, o mesmo que os homens de Cristiano usaram anteriormente. Eles pararam a uma certa distância e continuaram a pé, se escondendo nas sombras dos contêineres e prédios de manutenção. A manhã estava cinzenta e nublada, com uma neblina fina que dificultava a visibilidade, perfeita para um movimento furtivo. Ao se aproximarem da marina, distinguiram várias figuras ao lado do SUV. Cristiano estava lá, gesticulando energicamente com Roberto e outros 2 seguranças.
Um iate elegante estava ancorado, com o motor já funcionando. Ele está em movimento, murmurou Antônio. Devemos ligar para a agente Harrison agora. Tatiana já estava discando quando Marcos percebeu a chegada de outro veículo, uma van branca com vidros polarizados. Espere, disse Marcos, cobrindo o celular de Tatiana com a mão. Algo mais está acontecendo. A porta lateral da van se abriu e 2 homens robustos saíram arrastando uma terceira pessoa, um homem com um capuz e mãos amarradas. Meu Deus! Exclamou Tatiana. Eles capturaram alguém! O semblante de Marcos se endureceu ao reconhecer a jaqueta do prisioneiro. É o Carlos, o porteiro noturno que nos ajudou. Devem tê-lo agarrado quando nos separamos, disse Antônio com voz tensa. Ele sabe demais. Vão matá-lo, afirmou Marcos com firmeza. Levem-no com o barco e certifiquem-se de que ele nunca dependa. Tatiana encerrou sua ligação com a agente Harrison. Seu rosto se tornou sério ao desligar. Estão enviando reforços, mas vão demorar pelo menos 15 minutos para chegar. O Carlos não tem 15 minutos. Marcos, disse ele com um olhar determinado, o que você propõe? Uma distração, respondeu Marcos. Algo que os detenha até que o FBI chegue. Isso é suicídio, protestou Tatiana. São pelo menos 5 deles, todos armados. Não pretendo lutar com eles, assegurou Marcos. Vocês apenas mantenham a atenção deles enquanto vocês 2 cercam o carro e libertam o Carlos. Antes que pudessem discutir mais, Marcos seguiu pelo contorno do cais, aproximando-se por outro ângulo. Tatiana e Antônio trocaram olhares frustrados antes de seguir por sua própria rota sinuosa até a van próxima ao iate. Vamos, mexam-se! Gritou Cristiano através de um alto-falante. Levem-no a bordo e vamos-nos embora. Quero estar em águas internacionais antes do meio-dia. Roberto e seus homens começaram a conduzir o Carlos por uma passarela, enquanto Cristiano fazia uma última ligação. Está resolvido, disse ele a alguém do outro lado. O velho e seus amigos não serão mais um problema. Certifiquem-se de destruir todos os registros. A voz de Cristiano ecoou por todo o cais, enquanto ele se girava procurando a origem. Você, Cristiano, rosnou Marcos. Eu devia ter sabido que você reapareceria como uma piada de mau gosto. Esta é sua última chance. Cristiano, chamou. Marcos com voz profunda. Solte o Carlos, apresente-se e faça a coisa certa. Cristiano soltou uma risada áspera, sem humor. Fazer a coisa certa? Você acha que algumas noites em uma prisão de luxo, logo após o que seu pai lhe fez, vão consertar tudo? Não, velho. Se quer justiça, venha e tome-a, replicou Marcos. Cristiano acenou para que Roberto apontasse sua arma para Marcos. Eu não faria isso, Marcos, advertiu Tatiana, não na frente de tantos testemunhos. Quais testemunhos? Resmungou Cristiano, apontando para o cais vazio, onde supostamente havia uma transmissão ao vivo. Marcos ergueu seu celular, mostrando o que havia sido gravado. Tudo o que você disse e fez nos últimos 5 minutos está sendo transmitido ao vivo para milhares, inclusive para o FBI. Era um blefe. Marcos não havia realmente iniciado a transmissão, mas Cristiano não sabia disso. Seu rosto se contraiu, de raiva, enquanto avançava em direção a Marcos. Me entregue o celular, exigiu, estendendo seu forte braço. Marcos recuou, mantendo o aparelho firmemente, como se continuasse a gravar. Se você me tocar, adicionará mais uma acusação à sua lista, ameaçou Cristiano. Atrás dele, Roberto mantinha sua arma em posição, aguardando ordens. Finalmente, Cristiano ordenou. Atirem neles. Roberto hesitou. Senhor, se ele realmente estiver transmitindo... Começou. Mas de repente um tiro soou no ar fresco da manhã. Todos ficaram paralisados, mas não foi Roberto quem disparou.
No final do cais, Tatiana ergueu instintivamente uma bengala de sinalização que subiu disparada e explodiu em um show de faíscas vermelhas visíveis a quilômetros de distância. Nesse breve momento de distração, Antônio alcançou a van, libertou o Carlos cortando suas amarras com uma faca de bolso e retirou o capuz. Pouco depois, eles se reuniram perto da entrada da marina. O Carlos estava confuso, mas vivo. Quando Cristiano, percebendo que seu plano estava desmoronando, se lançou desesperadamente contra Marcos. Este, apesar de sua idade, desviou com agilidade, fazendo Cristiano tropeçar. "Acabou, Cristiano", disse Marcos com voz calma. "Isso só termina quando eu disser que terminou." Cristiano se virou, sacou um pequeno revólver da jaqueta, o mesmo que havia tirado da sua escrivaninha na noite anterior. "Tudo aconteceu de repente", exclamou, enquanto Tatiana gritava: "Marcos!" O som de sirenes preencheu o cais quando viaturas da polícia e do FBI chegaram, respondendo tanto à ligação anterior de Tatiana quanto à bengala que havia chamado a atenção de todos os serviços de emergência. A mão de Cristiano tremia. A arma oscilava entre Marcos e os agentes que se aproximavam. "Você arruinou tudo", disse Cristiano a Marcos. "Isso deveria ter sido nosso. Seu pai merecia." "Ele merecia sim, mas seu pai me roubou. Ele tirou minha vida e a transformou em algo melhor do que você jamais seria", respondeu Marcos com firmeza. Cristiano perdeu o controle. Sua voz elevou-se em histeria. "Ele construiu um império sobre sonhos roubados", replicou Marcos. "E agora está desmoronando. Como tudo o que é fundado em mentiras, inevitavelmente desmorona." O rosto de Cristiano se contorceu de raiva, enquanto ele apontava sua arma diretamente para o coração de Marcos. Um disparo ecoou pelo ar frio da manhã. Cristiano cambaleou para trás, com um choque estampado no rosto, mas não foi atingido. Um dos seguranças dele disparou, fazendo com que o revólver caísse. "Eu não me inscrevi para matar", disse o segurança com firmeza, antes que Cristiano pudesse se recompor. Agentes do FBI invadiram o cais com as armas em punho. A agente especial Harrison liderou a operação e deteve Cristiano, enquanto outros agentes imobilizavam Roberto e o restante da equipe de segurança. Marcos olhou para a agente Harrison. "Está tudo bem?" ela perguntou. Marcos assentiu. O cansaço e a adrenalina finalmente o alcançaram. Ele se sentia exausto, não só pelos acontecimentos daquela manhã, mas pelos anos lutando por este momento. Tatiana e Antônio correram para seu lado, apoiando-o quando suas pernas começaram a ceder. "Conseguimos", disse Tatiana com lágrimas nos olhos. "Realmente acabou." Marcos observou enquanto os agentes escoltavam Cristiano algemado. O magnata do hotel, que outrora parecia invencível, continuava a gritar ameaças e promessas de retaliação legal, mas suas palavras soavam vazias. "Parece que agora este lugar é meu", murmurou Marcos, com um resquício de seu velho espírito retornando ao encontrar, pela última vez, o olhar furioso de Cristiano. 3 meses depois, o magnífico salão do Hotel Sol de Janeiro estava novamente repleto, mas desta vez por um motivo totalmente diferente. O ambiente havia sido transformado. Os luxuosos retratos da família Souza foram substituídos por fotografias e recortes de jornais que contavam a verdadeira história do hotel e da comunidade que ele um dia deslocou. Marcos estava de pé no púlpito, usando um smoking perfeitamente ajustado que refletia seu status restaurado. Aos 73 anos, ele se erguia com orgulho. Os anos nas ruas começavam a desaparecer em sua aparência, embora suas memórias permanecessem intactas. "Hoje não se trata apenas de reaver este hotel sob minha legítima propriedade", começou com voz profunda e firme, "mas de reconhecer uma história que foi propositalmente apagada e de iniciar a reparação das injustiças. O processo foi
mais curto do que se esperava. Assim que o FBI começou a investigar, descobriram muito mais do que o fraude cometido contra mim. O Império Souza revelou-se como uma rede de corrupção, subornos e discriminação que perdurou por décadas. Diante de provas incontestáveis, Cristiano aceitou um acordo que implicou uma longa pena de prisão e a perda de inúmeros bens, incluindo o Hotel Sol de Janeiro. A comprovação do meu direito, graças à escritura original, ao caderno de Eduardo Souza e aos depoimentos de ex-funcionários como Débora Martins, foi surpreendentemente simples. O tribunal não apenas me concedeu o hotel, mas também indenizações significativas pela prisão injusta e pelo roubo do meu patrimônio. O caminho desde aquela noite chuvosa, quando voltei ao saguão pela primeira vez, até hoje tem sido inacreditável, continuou Marcos. Mas não cheguei aqui sozinho. Ele apontou para a primeira fila, onde Tatiana, Antônio e Carlos estavam sentados, junto com Débora e Henrique Costa. Todos desempenharam papéis fundamentais, não só em revelar a verdade, mas em me ajudar a superar os desafios legais e empresariais para recuperar meu legado. Alguns de vocês perguntaram por que lutei para reaver este hotel. Eu poderia ter aceitado o dinheiro do acordo e viver confortavelmente em qualquer lugar. Por que lutar por um edifício que simboliza tanta dor? O salão silenciou e todos se inclinaram para ouvir. Porque nunca se tratou apenas de um prédio. Trata-se do princípio de que ninguém deveria ter o direito de roubar o sonho do outro e se dar bem com isso. Trata-se de mostrar que a justiça, por mais que se atrase, sempre chega. E acima de tudo, é sobre criar algo significativo a partir das cinzas da injustiça. Ele indicou os projetos de reforma expostos em cavaletes pelo salão. Planos para o novo Hotel Sol de Janeiro, que incluiriam um museu dedicado à história do empreendedorismo negro, um centro comunitário que ofereceria educação empresarial e assessoria jurídica para proprietários de minorias, e uma fundação para ajudar aqueles que foram injustamente condenados a reconstruir suas vidas. A família Souza via este hotel como um monumento à sua riqueza e poder, mas eu o vejo como uma plataforma para levantar outras pessoas, para contar histórias que foram silenciadas e criar oportunidades que foram negadas a tantos. Na hoje, semanas seguintes à prisão de Cristiano, muitas pessoas se manifestaram com histórias semelhantes de terem sido expulsas de negócios ou lares pelas famílias poderosas. Muitos perderam tudo e nunca se recuperaram. Eu entrei em contato com cada um, oferecendo suporte jurídico com advogados dispostos a trabalhar pro bono. Hoje, não celebramos apenas que um homem recuperou seu patrimônio, concluiu Marcos. Celebramos o início de um movimento para corrigir as injustiças históricas e construir um futuro mais justo. Entre o público, havia rostos conhecidos. Autoridades que, após o escândalo, rapidamente se distanciaram dos Souza. Ativistas que há anos lutavam contra tais abusos e, de forma comovente, idosos negros que se lembravam de quando Marcos Silva era um empreendedor em ascensão. Uma senhora de 80 anos, que já fora dona de um restaurante próspero perto do hotel, exclamou: "Nunca acreditamos nas mentiras sobre você, Marcos. Sempre soubemos que você era a verdade." A inabalável compostura de Marcos quebrou-se por um instante e lágrimas escorreram por suas rugas. "Obrigadíssima, Margarida. Sua fé significa mais do que você pode imaginar", disse ele. Tatiana, que agora trabalhava como coordenadora de ações comunitárias no hotel, olhou para Marcos com orgulho. Os últimos 3 meses foram intensos, transformando as operações, a cultura e a reputação do hotel. A equipe foi mantida, mas reorientada para tratar cada hóspede com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência. O Sr. Diego foi um dos poucos que não sobreviveu à transição. Foi demitido imediatamente por sua postura.
condescendente e agora enfrentava problemas legais por estar envolvido nos esquemas de Cristiano. Ao terminar seu discurso, a multidão levantou-se em aplausos de pé. Marcos afastou-se do púlpito, emocionado com o caminho percorrido, desde uma calçada fria até o palco do hotel que ajudou a construir há quase 50 anos. A celebração continuou até tarde, com visitas guiadas pelas áreas reformadas e apresentações sobre os novos programas comunitários. Marcos circulava graciosamente entre os convidados, apertando mãos e compartilhando histórias. Ele já não era mais invisível como fora por tanto tempo. Mais tarde, ao final do evento, Tatiana encontrou Marcos sozinho no saguão, olhando para a nova placa do Hotel Sol de Janeiro, que substituíra o antigo logotipo. O novo design combinava elementos da arte africana e afro-brasileira com motivos arquitetônicos modernos, uma representação visual da fusão de culturas e histórias que o hotel agora celebrava. "No que você está pensando?", perguntou Tatiana, juntando-se a ele. "Estou pensando em todas as noites em que fiquei olhando para este prédio, me perguntando se algum dia veria justiça. E agora você está aqui, mudando tudo para melhor", respondeu Marcos, assentindo pensativamente. "Ainda há muito a fazer. Os Souza não foram os únicos a construir fortuna pisando nos outros, mas você iniciou algo importante." "A galera já está prestando atenção", disse Tatiana. "Outras empresas estão sendo questionadas. Injustiças antigas estão sendo revisadas. Graças a você." Marcos olhou para ela. "Eu não estaria aqui se você não tivesse acreditado em mim desde o começo. Eu apenas reconheci a verdade quando a ouvi. O resto foi mérito seu." Depois de concluir sua graduação, que eu mesmo financiei, Tatiana recebeu ofertas de emprego de grandes empresas, mas recusou todas para continuar trabalhando comigo na transformação do Hotel Sol de Janeiro em um centro de empoderamento comunitário e reconciliação histórica. Antônio, por sua vez, escolheu um caminho diferente e aceitou uma bolsa de jornalismo para documentar histórias como a minha. Casos em que o racismo sistêmico foi usado para tirar dos negros seus bens e oportunidades. Sua primeira série de reportagens ganhou prêmios e desencadeou investigações em 3 estados. Carlos, que tinha trabalhado como porteiro, se aposentou, mas permaneceu ligado ao hotel como um respeitado ancião comunitário e historiador não oficial, cujos anos de observação silenciosa agora eram valorizados para reconstruir a verdadeira história do prédio e seu impacto no bairro. "Você se arrepende de algo?", perguntou Tatiana a Marcos, enquanto observavam os últimos convidados saindo. Marcos refletiu por um longo momento antes de responder. "Só lamento que tudo tenha demorado tanto", e acrescentou, "mas agora eles nunca mais esquecerão." Na manhã seguinte, Marcos chegou cedo ao Hotel Sol de Janeiro, antes mesmo de o pessoal ou os hóspedes chegarem. Caminhou pelo saguão silencioso, passou os dedos pelo balcão de recepção e subiu de elevador até o último andar. Até o escritório que antes pertencia a Cristiano Souza e que agora era meu. O espaço havia sido completamente renovado. Os móveis chamativos foram substituídos por peças elegantes, porém discretas, e as paredes, antes repletas de retratos familiares, agora exibiam fotografias dos anos 70, quando Eduardo e eu compramos o terreno. Marcos se sentou em sua escrivaninha, abriu uma gaveta e retirou a escritura original. O mesmo documento que carregara por décadas, agora emoldurado profissionalmente. Ele o pendurou na parede onde antes ficava o retrato da família Souza e abaixo colocou uma placa simples. "A justiça pode demorar, mas não se nega. Este hotel é prova do poder da verdade e da importância da perseverança." Quando os primeiros raios de sol invadiram os vidros e iluminaram a inscrição, Marcos sorriu. Depois de 30 anos de espera, ele finalmente estava em casa.
Alguns legados são esculpidos em mármore e ouro, outros construídos com paciência e uma verdade inabalável. Se você se emocionou com a minha história, inscreva-se para mais relatos de redenção, justiça e histórias não contadas.